Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lacerda. Estamos aqui em mais um vídeo para esclarecer assuntos pertinentes à nossa disciplina AFO e outras também, como um todo, né? Para a gente passar informações aqui fiéis, tempestivas, oportunas, para que você utilize tanto nos seus estudos, mas também na sua cidadania, que você aufira conhecimento. Esse é uma das coisas mais importantes nos nossos dias. Bom, o tema do nosso vídeo será sobre o Corona Voucher, né? É o batismo dado à despesa que vai ser enviada, né? A despesa assumida pelo Estado para manter, digamos assim, as pessoas que não têm trabalho formal, né? Ou pessoas deficientes, ou mães de família, mães de filhos, né? Mães que não trabalham, né? Enfim, algumas pessoas vão ter direito a esse valor, né? Chamado Corona Voucher, um termo que eu particularmente não gosto muito, mas já foi batizado. Vamos usar só para motivo didático mesmo, tá? Bom, muita gente está me perguntando assim, professor Paulo, de onde vem esse dinheiro? Como é que vai ser enviado esse recurso? Como é que é esse recurso, etc. Bom, a primeira coisa importante é o histórico, né? Então, o presidente da República enviou um projeto para o Congresso Nacional para enviar R$ 200 o valor inicial para essas pessoas que estão nessas condições, informais, idosos, etc, etc. Esse valor subiu para R$ 500, depois subiu para 600 e foi finalizado em 600 na Câmara dos Deputados. Ao ser enviado ao Senado, não houve mudança contundente, foi aprovado o valor de R$ 600, com a possibilidade de ter um aumento de mais 600, dependendo do número de dependentes, o valor que se recebe, etc, etc. Não vamos entrar em muitos detalhes desse processo em si. O mais importante é, esse processo foi sancionado, né, esse processo foi aprovado e foi enviado para o presidente da República para sanção. E aí, nesse interstício temporal, o ministro da Economia levantou a mão e falou assim, olha, o projeto foi enviado, ele é super importante, etc., mas não tem o valor, ou seja, não tem a fonte do recurso. Então ficou esse entrave. Tem o valor, né? Tem na conta única do Tesouro, tem dinheiro, mas não tem a fonte, né? De onde eu vou tirar esse recurso? É dos impostos, são das taxas, são dos valores de operações de crédito, são de alienação de bens, enfim. Levando em consideração o fato de que, na regra, algumas receitas não podem ser enviadas para esse tipo de despesa, né? O governo, então, ficou nessa saia justa. E aí, tem o valor, não tem o valor? O projeto diz onde vem o valor? Enfim, o ministro da Economia bateu o pé e falou que não tinha um valor no projeto. Bom, uma coisa importante a esclarecer. Quando o ministro fala que não tem o valor, ele falou de que isso infringiria a lei de responsabilidade fiscal. Lá no seu artigo 15, 16, 17, que fala justamente sobre as despesas, a assunção, a criação. Então, olha só, diz o artigo 15 da LRF, não em verbos, né, assim, de forma resumida, são lesivas, não autorizadas e irregulares as despesas, tanto as criadas como assumidas, que não respeitem o quê? Primeira coisa, o impacto orçamentário e financeiro para um período de 3 anos. Então tem que dizer um impacto de 3 anos esse valor. Outra coisa, ter compatibilidade com a LOA, com a LDO e com o PPA. Então tem que ter compatibilidade com essas 3 leis orçamentárias. E, se for uma despesa obrigatória de caráter continuado, dizer de onde vem a fonte do custeio, a origem dos valores para pagar. Então, nesse sentido, o ministro estava certo, porque o projeto foi aprovado, mas não tinha os valores, não tinha a fonte, de onde vem a origem, né, dessas fontes. Só que aí teve um probleminha de interpretação. Por quê? Como esse benefício, esse Corona Voucher, ele vai ser para alguns meses, raramente ele vai ser estipulado ou estendido para mais de um ano, por exemplo, ele não ultrapassa 2 exercícios financeiros, que é uma das condições essenciais para uma despesa obrigatória ser de caráter continuado. E aí exigir a fonte do custeio, a origem. Como a despesa ela não vai ser para mais de 2 anos, esperamos, né, que não seja, né, vai ser para alguns meses, se eu não me engano 4, 5 meses, se não me falha a memória, então não precisa dizer de onde vem a fonte, porque isso não é uma despesa obrigatória de caráter continuado, apesar de ser uma criação e uma assunção de uma despesa. Então, são 3 condições para ter uma DOC, em regra geral. Primeiro, o impacto orçamentário financeiro, para 3 anos.
O segundo é a declaração do ordenador de despesa, né, no caso o próprio presidente da República, no caso o Congresso também, de onde vem o recurso, que tem compatibilidade com as 3 leis orçamentárias. E a terceira condição é dizer de onde vem a fonte. Só que não é uma DOC, porque a despesa não ultrapassa 2 exercícios financeiros. Ela não é uma despesa corrente. Ela é uma assunção de uma despesa, mas não é uma despesa corrente porque ela não ultrapassa 2 exercícios. Se ela não ultrapassa 2 exercícios, ela está imune às fontes, ou seja, à origem, à decretação da fonte do custeio. Então o governo pode pegar recursos de qualquer lugar, em regra geral, com algumas exceções, para custear esses R$600 ou R$1.200. Não vai infringir. Ministros do TCU, os próprios parlamentares que são especialistas, ministros do STF, inclusive o Alexandre de Moraes, que é o ministro relator desse processo de pandemia, que está acompanhando a pandemia aí do coronavírus, especialistas, doutrinadores, professores, né? Modéstia à parte, eu também me incluo nesses doutrinadores, nesses professores, que estão dizendo que não há problema de pagar esse valor, já que a lei autorizou e ela cumpre as 2 primeiras condições, que é o impacto orçamentário e financeiro para 3 anos, e adequação às leis orçamentárias, porque é uma despesa pequena, ela é vultosa no seu volume, mas em termos de extensão ela é pequena, porque vão ser só alguns meses para essas pessoas, né? Então, é esse detalhe que levou o ministro, né, ou essa falta de detalhe, né, ou de percepção que levou o ministro a falar que não podia o presidente sancionar porque estava faltando a origem do recurso. Não precisa dizer de onde vem a origem, porque não é uma despesa obrigatória de caráter continuado. E mais do que isso, nós estamos hoje sobre a decretação do estado de calamidade na esfera federal. Essa decretação faz com que o presidente não precise alcançar as metas de resultado primário do anexo de metas fiscais da LDO por imposição da LRF, não precisa limitar empenhos para realizar despesas, principalmente nessa área de saúde, e também não estão suspensas, né? Não precisam agora o presidente alcançar, né, o enquadramento da despesa com o pessoal e nem de dívidas, caso ultrapasse os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então são essas 3 por expressão, né? Estão expressas no ato de decretação, artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já falou de que, por essa situação da pandemia do coronavírus ser uma coisa quase inédita no Brasil, né? Não é uma calamidade nível C, nível B, ela é nível A, ela é nível que o Brasil nunca teve, em regra geral, do tamanho, do volume dela, né? Então o ministro já falou que esse estado de calamidade, ele se estende facilmente a outros atos que não estão expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um deles é justamente bancar as pessoas que não têm o fruto, né? Não tem o recurso, porque não são formais, não são servidores públicos, não tem o salário certo. Então ele já deu essa declaração de que o pagamento desses R$600 ou R$1.200 por alguns meses não vai infringir nada, o presidente não vai incorrer em crime de responsabilidade. Então o ministro da Economia, entendo eu, por excesso de prudência, não vamos condenar também o ministro aqui, né? No nosso vídeo não tem essa intenção de condenar ninguém, mas por um certo excesso de prudência ou uma falha, um ruído de comunicação, ele entendeu que a Lei de Responsabilidade Fiscal exigia dizer de onde vem a fonte, mas não exige, porque ela não é uma DOC, não é uma despesa obrigatória de caráter continuado, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 17. Então, basta agora que o presidente sancione a lei, e aí o recurso automaticamente será liberado para pagamento dessas pessoas. Porque nós estamos, por mais que haja uma interpretação dúbia aí, né, por conta da falha da fonte do recurso não estar na lei, é que nós estamos nesse estado de calamidade pública. Então, o ministro do STF, como eu falei, já falou que alguns atos que não estão expressos na LRF podem ser compreendidos de forma jurisprudencial, de forma interpretativa, de forma hermenêutica, né, para que possa o governo realizar algumas despesas para combater as consequências péssimas, né, que vão ter por conta do coronavírus, sem que haja essa expressão. Não tem por que estar expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente pode fazer essa despesa sem necessidade de estar expresso na lei. Então,
Basta o presidente agora sancionar, né, que esse valor será enviado para as pessoas, e creio eu de forma paulatina, né, porque eu acho que são 54 milhões de pessoas em torno disso, né, que serão beneficiadas. Então é muita gente para receber de uma vez só. Eu acho que vai ter um escalonamento, mas entendo eu que o valor pode ser enviado sem problema nenhum, que o presidente não vai correr em crime de responsabilidade, e isso acontece justamente para diminuir a burocracia, a lentidão própria da lei de responsabilidade fiscal em assumir despesas que o governo não tem a sustentabilidade da sua manutenção. Não tem problema, porque esse valor vai ser aplicado por alguns meses só. Beleza, pessoal? Espero ter tirado muitas ou todas as suas dúvidas desse processo, né, tão inédito no nosso Brasil. Estava até falando com os amigos meus assim, hoje tá difícil ser professor de AFO, né? Porque cada coisa que aparece inédita que a gente tem que interpretar, tem que ver como é que funciona, a legislação brasileira, que é muito complexa, né? Então não tá fácil ser professor de AFO, mas a gente vai fazendo o possível aqui para passar as informações fiéis, tempestivas, oportunas, para que você aufira conhecimento, associe a matéria, que você tenha conhecimento para passar no concurso público com qualidade, e que mais do que isso, que você tenha cidadania, que você consiga oferir conhecimento de forma fiel, né? Não caindo em armadilhas, né, de informações inverídicas que acontecem nos dia a dia aí nas redes sociais, e que você confie no nosso trabalho, que você venha sempre ao nosso canal, né, para a gente passar essas informações bem tempestivas para você associar o que você está estudando com o que está acontecendo na prática, para que você tenha até mais gosto, né, na hora de estudar a nossa matéria e, claro, aufira mais conhecimento, que tenha mais cidadania. É isso que a gente precisa no nosso país, beleza? Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, passa aí para os seus colegas, passa o link aí, né, para os seus colegas também assistirem esse vídeo. Gostaria muito que esse vídeo replicasse bastante para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo no nosso país, beleza? Conto com vocês, bons estudos, álcool em gel, não esqueçam, máscara, se for possível, né? E fique em casa, tá, gente? Então,